Em termos de carga tributária, em termos de receita, hipóteses de receita que o Estado brasileiro teria num momento como hoje, a primeira coisa que a gente tem para falar, e acho que isso já existe um consenso, é que o Brasil já atingiu uma carga tributária que a gente chama ótima, né? Como diz, ótima não no sentido que a gente acha, no sentido de ser uma ótima carga muito grande, mas no sentido que os financistas públicos atribuem, de que frente à PIB nós já temos uma carga que hoje está girando em torno de 32%. Os momentos de crise, eles não são propícios para grandes decisões. Você pode se deparar com oportunismo, uma falta de lógica, num cenário já conturbado. Então, como tratarmos a reforma tributária tendo em vista todas essas considerações? Eu acho que não tem fórmula jurídica. Nesses próximos anos, não parece fazer sentido uma reforma, porque serão necessários ajustes para incentivar a atividade econômica de uma forma racional. Uma reforma tributária em discussão no momento em que há tantas pressões a influenciar as decisões, provavelmente vai trazer ali no seu contexto uma série de vieses que a gente preferia não ter que enfrentar. É melhor a gente ter uma reforma tributária comprometida com aqueles princípios originais de reduzir a complexidade, de preferência reduzir a carga, mas ao menos, se nada disso for possível, manter a neutralidade, ou seja, não aumentar, né? A primeira reflexão que eu faço é pessoal e eu sou bastante cético em relação à reforma tributária de forma geral. Acho que os desafios do federalismo, os desafios das questões orçamentárias envolvendo municípios, estados e federação, os desafios da distribuição de receitas e contra a distribuição de organização de obrigações e esse mecanismo de financiamento perverso que existe hoje entre o governo federal e os governos municipais e estaduais, eles criam um ambiente para não funcionar, para não ter espaço para uma reforma tributária. Por um lado, se ele não tem receita e se ele não consegue desonerar, onde que o fisco vai buscar dinheiro, né? Ele vai buscar dinheiro nas discussões contenciosas que existem hoje no Brasil. E elas hoje têm uma magnitude muito grande, né? A gente já poderia hoje pensar em ter um outro nível de interação com a nossa autoridade fiscal, sentar e conversar e tentar resolver os problemas e com isso ter uma menor insegurança jurídica, facilitando a vida, vamos dizer assim, do tomador de decisão dentro do mundo corporativo. Imagina que a gente pudesse colocar já a Procuradoria, o Judiciário, os contribuintes para sentar o governo e falar, ó, vamos fazer um acerto de contas em relação a esse assunto, não precisa brigar, né? O governo vai reconhecer tal crédito, mas isso vai gerar determinadas obrigações para o contribuinte. Então, eu não sei exatamente como estruturar isso, mas na minha visão, a gente poderia acelerar agora, né, com a situação. Eu não acho difícil, porque, de novo, a maior parte desses números absurdos está em algumas teses e na mão de alguns contribuintes. Então, é flexibilizar para que esses acertos de contas possam ser feitos. Se a gente tivesse espaço para poder fazer ajuste de contas, pode, né, desobstruir a máquina e facilitar. Então, exatamente como funcionaria, não sei, mas que não é inviável, não é. É importante que se faça uma revisão, inclusive de papéis, porque essa relação com o contribuinte, onde ele já tem uma obrigação acessória tão robusta, por que não fazer esse recorte? Alguns estados estão tentando, mas existe também uma visão muito dentro do próprio, das próprias secretarias ou postos fiscais, que são apegadas, literalmente apegadas ao que elas possuem ou têm de informações. Então, eu acho que ainda é uma maturidade que precisa se criar, principalmente com fóruns de discussões, voltar os fóruns que se tinham com o contribuinte, em que a gente discutia e elencava ali aonde a gente gostaria de chegar, e demonstrando como que o governo também tinha a capacidade de absorver aqueles dados, né? Eu acredito que isso meio que parou nos últimos anos, e a gente deveria fazer um resgate para chegar num momento desse de melhor
performance de entrega de dados. Acho que a gente tem um caminho a percorrer, já sentiu que é possível, mas precisa fazer um resgate. A gente fala em reforma tributária sempre pensando na equação financeira, mas se viesse uma reforma simplesmente para dar uma simplificada boa nessas rotinas de obrigação acessória que tem que ser cumpridas, essa aí já receberia aplausos de pé de todo mundo que está no fórum aqui.